Olá meus amigos, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como é que eu faço uma árvore no sketchbook utilizando uma paleta de cores muito simples. Seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Heitor e quero te mostrar hoje todo o meu processo de como eu desenvolvi essa árvore e já vamos começar direto aos materiais. Os materiais que vamos utilizar é a minha aquarela Qualine, um godê para misturar as cores, esse potinho para misturar, para botar água, mais o pincel número 4, um pincel número 12, uma folha papel canson 300 gramas e uma fita para prender a folha na mesa, mais uma lapiseira número 7 e um lápis borracha. Bom, vamos prender a folha então, e é muito simples prender a folha. Eu simplesmente só coloco uma fita crepe nos 4 lados dela, os 4 cantos, vamos dizer assim, e eu estou utilizando a técnica de sketch para desenvolver essa pintura da árvore, né, porque depois eu vou prender essas folhas tudo num sketchbook mesmo, onde eu faço a costura. Eu vou começar agora com o esboço, e de forma muito simples. O grafite que eu estou utilizando é um HB, é um grafite muito forte, então já peço desculpas se você não conseguir enxergar direito o esboço. E aqui eu chamo já a atenção para onde eu estou fazendo a árvore. Eu vou utilizar bem o meio da folha, aí eu faço só um risco no meio para compreender essa divisão da folha, ela fica mais ou menos centralizada. Não é necessário fazer assim, pode fazer num lado ou no outro, ou até pode deixar espaço para fazer mais de uma árvore. Mas o interessante é você começar fazendo esse esboço através de uma referência. Eu não estou usando agora referência nenhuma, a não ser da memória mesmo, então eu estou fazendo uma árvore bem genérica. Mas se é a sua primeira vez em fazer esboço, eu vou deixar no link desse vídeo um PDF que você vai poder acessar a essa árvore, no caso que eu estou fazendo. Aí você vai poder salvar ou até mesmo baixar ela para você poder fazer no seu sketchbook. De uma outra forma também é buscar no Pinterest uma referência de árvore. Bom, aqui na paleta de cores eu já começo misturando, fazendo verde, né? A estrutura do verde, um verde um pouco mais escuro, onde eu utilizei aí o azul, certo? O amarelo, e utilizei também um pouquinho do terra siena queimado. Agora eu faço um verde um pouco mais claro, que envolve o mesmo amarelo, um amarelo limão também, um azul cobalto, e boto um pouquinho de um azul um pouco mais, um azul ultramar, um pouquinho mais escuro. Eu tô falando o nome das cores, mas às vezes dependendo da paleta que a gente busca, a gente compra ou a gente tem, o nome das cores podem mudar um pouco, mas utilizando as cores básicas você vai conseguir fazer os verdes. E aí eu já testo, é importante testar um pouco no papel para ver como é que vai ficar essa saturação da própria cor e também para ver como é que vai ficar a transparência. E não encontrando muito bem ainda a cor, você pode misturar de novo e acrescentar. Como é o sketch, né? O sketch nada mais é do que uma folha ou um caderno de exercícios, né, que a gente vai fazendo o esboço. Então é importante você fazer esses testes de cor também na própria folha. Eu começo desenvolvendo já a pintura e esses testes de cores eu procuro fazer mesmo na própria folha de aquarela, que eu estou desenvolvendo já a arte. Aqui eu vou colocando já os tons mais escuros, né? Vamos dizer luz e sombra no próprio trabalho, e eu já vou acrescentando também, escurecendo algumas coisas na paleta, algumas cores na paleta que eu entenda que pode ficar um pouquinho melhor. Então a princípio eu fiz um verde bem luminoso e agora escureci ele um pouquinho com um azul. E geralmente é isso, você bota um pouquinho de azul ultramarino e você pode escurecer o seu verde mais claro. E eu faço esses preenchimentos, né, de verde mais forte, dando a entender a folhagem que recebe luz e a que está na sombra. No sketchbook na rua, no Urban Sketch, que é os vídeos que vão vir logo em seguida aqui no meu canal, a gente trabalha bem essa questão de luz e sombra, porque a gente está olhando, né, direto para a realidade do sol.
E eu gosto de trabalhar com essas cores bem vivas. Eu procuro não fazer tão realista. Não é muito minha praia, assim, buscar muito realismo. Então eu geralmente gosto de colocar cores bem vivas mesmo, bem alegres, né, bem chamativas, vamos dizer assim. E trabalhar com elas dentro de uma paleta que eu entenda que é interessante para mim, que eu goste bastante. Então é isso que eu procuro fazer quando tô na rua e tal, para fazer um desenho, para fazer uma arte, buscando uma referência de algum lugar, de algum local que eu estou passando, até mesmo quando eu saio para desenvolver isso, eu procuro justamente fazer de uma forma a colocar um pouco do meu estilo. E eu tô gostando bastante dessa coisa de usar as cores bem vivas, né? E assim eu vou trabalhando, né, essa árvore com as pinceladas bem soltas mesmo, sem muito a me apegar ao realismo, né, ou uma ideia de algo visível. Tanto é que essa árvore, que nem eu disse no início do vídeo para vocês, ela tá saindo de cabeça mesmo, não tô olhando para nenhuma referência. E eu gosto bastante de olhar para as referências, né? Eu gosto muito mesmo. Então, mas mesmo assim é um bom exercício quando a gente faz sem ter nenhuma referência visível e a gente começa a puxar um pouco pela memória do que viu, do que já fez. Por isso que é importante os exercícios. Quanto mais se pratica, mais a gente vai pegando a ideia, né? A composição, a estrutura dos elementos que a gente está pintando ou desenhando e fazer o sketchbook, fazer um sketchbook para você fazer esses desenhos e partir para esse movimento que eu chamo de movimento urbano, né? Que é fazer o urban sketch, quer dizer, sair para a rua para desenvolver um desenho, uma arte. Isso nos auxilia bastante e nos dá um outro ritmo para nossa vida, né? Então é unir o útil ao agradável, né? Tu fazer o exercício que tu gosta, fazendo o que tu ama e mesmo assim poder ver a natureza, né? E mesmo que você esteja começando agora e começar por linhas orgânicas é espetacular, é muito bom. Eu sempre sugiro para esse vídeo, justamente esse vídeo para iniciante, para quem está começando. E eu sempre digo que é excelente quando a gente começa com linhas orgânicas e fazer a arte botânica, ir para esse caminho no início é fundamental na composição, cores, paleta de cores, né? E o sketchbook é importante para isso. Inclusive, através do sketchbook você pode falar e se comunicar com as outras pessoas, né? Contar a sua história, né? Contar a sua história, os lugares que você gosta de visitar, ou até mesmo um determinado lugar. Eu tenho outro vídeo no meu canal aqui que eu falo sobre uma igreja, a Catedral de São Pedro, que fica na cidade de Rio Grande, minha terra natal. Inclusive, eu vou deixar o link num card aqui em cima desse vídeo, que eu fiz da igreja também, com uma referência de uma foto. Foi super legal, assim, eu me trouxe a minha lembrança, muitas coisas, porque eu não moro mais em Rio Grande, não moro mais na minha cidade natal, mas foi importante eu fazer de uma imagem porque me trouxe muita coisa na lembrança. Eu acho que isso é importante, assim, é uma das coisas que a arte nos traz, né, quando a gente está fazendo esse tipo de desenho, esse tipo de pintura. E aqui eu já aproveito o momento para agradecer vocês pela presença e pedir para vocês se inscreverem no canal, para quem está gostando, que eu faço vídeos 2 vezes por semana. Eu posto vídeo 2 vezes por semana, então se você quiser me acompanhar, basta se inscrever no canal e marcar o sininho, que você vai receber em primeira mão meus vídeos assim que eu posto aqui no YouTube. E se você gostou desse vídeo também, se puder dar um like, e gostaria bastante do seu comentário, e porque essa troca, né, esse feedback é fundamental, e até pra gente trocar informações, e se você quiser me seguir nas redes sociais também. Bom, aí aqui, pessoal, eu começo a passar uma cor um pouco mais escura, e como vocês viram na lateral toda da folha, eu comecei a botar todas as paletas de cores que eu usei para fazer essa árvore. E eu começo a fazer um tom mais escuro, imitando
né, dando uma ideia de caneta nanquim, porque eu gosto bastante de passar a caneta nanquim depois que eu termino uma arte, principalmente em sketchbook, para dar aquela sensação de riscos e desenhos. Aí o que eu fiz? Eu só peguei terra siena queimado, um marrom, ou você pode também pegar um marrom escuro e um pouquinho de preto, aí ele vai dar aquele tom bem mais escuro para você fazer essas luzes sombras do galho, dos galhos que ficam entre as folhas da árvore, e também fazer aquela sombra no tronco da árvore. Você pode fazer dessa forma, que fica bem interessante. Então nesse vídeo eu não vou usar a caneta nanquim para fazer toda essa parte de marcação, né? Inclusive você pode fazer que nem eu, utilizar agora, como eu estou utilizando o pincel, e pode ser o pincel que vem no seu kit de aquarela, né? Se você comprou um kit de aquarela ou guache, se vem um pincel, pode utilizar aquele mesmo pincel para esse início, assim, para se você está começando, óbvio. E aí fazer como se estivesse utilizando a caneta mesmo. Esse meu pincel é número 4, ele tem umas cerdas bem fininhas, assim. Ele não é um pincel muito de detalhe, mas ele serve para fazer isso. Ele está me servindo bem para mostrar para você mais esse estilo. E com isso eu também digo que o sketchbook ele é uma ferramenta, né? Não só serve para aquelas questões que eu falei antes de contar uma história, de mostrar para as pessoas um pouco do seu estilo, mas ele também ajuda no desenvolvimento para quem está começando a pintar, a desenhar, para poder ver esse passo a passo, né? Conforme a gente vai folheando os desenhos que a gente foi fazendo, a gente vai tendo essa noção de aonde a gente está chegando, né? Para onde a gente vai. E agora eu estou nos passos finais aqui dessas marcações, e eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês até aqui esse momento, e deixar um grande abraço e até o próximo vídeo.